Salve, salve, pessoal! Este é o podcast Eu Tenho Direito, voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e dos escritórios conveniados deste sindicato. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante para a categoria bancária e para todos os trabalhadores e trabalhadoras, sobre o adoecimento no mundo do trabalho. Vamos tratar sobre o impacto das condições de trabalho na saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras, de bancários e bancárias. Além, é claro, de falar sobre a atuação sindical na proteção dos trabalhadores, na proteção da saúde mental dos trabalhadores. Eu sou Antônio Vicente Martins, advogado do escritório AVM Advogados, assessor jurídico do Sindicato dos Bancários. Durante o nosso debate aqui, a nossa conversa, a gente vai trazer também uma convidada especial que vai entrar por vídeo, mas que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é a professora Petilda Vasques, historiadora, socióloga e que conversou com a jornalista Laís Escher aqui do sindicato e que vai também nos trazer alguns elementos bem interessantes, bem importantes para a nossa conversa. Olá, companheiros e companheiras, é uma alegria conversar com vocês num momento de homenagem, num mês que se inicia agora em maio, que é um mês dedicado à saúde mental, né? E eu tenho feito no meu canal Conversas com Petilda, tematicamente, né, desenvolvo ao longo do mês essas questões. E o convite de Vicente muito me honrou, desse amigo que confia, né, que me chama, que lembra de mim, aqui, né, em Salvador, né? Sei que é uma terra que ele gosta muito e está nesse momento aí com vocês, trabalhadores, trabalhadoras, e refletindo, enfrentando os desafios, né, com coragem, com motivação, com motivo de ação. E o tema da saúde mental é o sofrimento psíquico que sempre houve em quem vive do trabalho nesse país e no trabalho do capitalismo. O nosso data de 500 anos. Quem vive do trabalho conhece, foi assim com os indígenas, com os escravizados, e a gente enfrenta hoje o sofrimento psíquico como o sentido diferente de quem quer desqualificar o sofrimento psíquico no trabalho, que chama de indústria, né, da violência moral, do assédio moral, é realmente uma produção industrial do sofrimento, né, de alma, que afeta o corpo, que compromete vocações, juventude, vida, tempo de trabalho, de satisfação das possibilidades de prazer que o trabalho é capaz, sim, de realizar, mas como diz o psicanalista Christian Dunker, né, na sua obra, numa coletânea com Safatli e um outro psicólogo, o neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico, né? Promove, cuida para que ele se realize como forma de produtividade. Bem, eu, como pesquisadora das lutas do movimento sindical, da história do sindicalismo de 1930 até contemporaneamente, eu tive a oportunidade de encontrar, né, documentos, memórias, depoimentos de graus de sofrimento até então desconhecido pela categoria aqui em Salvador de bancários, quando da construção da sua história de lutas. E eu vou trazer aqui um momento, uma experiência que é marcante na luta sindical, das mais duras e que também se repete na atualidade, que é a questão do suicídio por não suportar, por estar devastado na experiência do trabalho, que é da fundador do Sindicato dos Bancários da Bahia, que foi fundado em 1933, em pleno governo provisório, né? José Muti de Carvalho. José Muti de Carvalho foi um dos fundadores, uma líder, mais do que fundador, ele era uma grande liderança
dentro do segmento de bancários na Bahia. Eu recebi da irmã dele, 50 anos, 60 anos depois, a carteira de identidade dele, que era uma carteira que, quando se abria, caía uma página onde ele era identificado como primeiro lugar no concurso público do Banco do Brasil, sendo, portanto, responsável pelo comércio do ouro na região, podendo convocar forças civis e militares, caso se faça necessário. Muti era as cartas que eu tive dele, ele na clandestinidade, né? Cartas em inglês, porque ele participou das greves, liderou greves de 1934, 1935, quando esse movimento tinha uma força e uma motivação não do conflito de interesse como fim, né, de pautas de reivindicação, mas de luta de classe, pensando as regras das relações entre capital e trabalho, né? A perspectiva de se pensar o coletivo. Muti conseguiu provar que a greve tinha sido legal e a participação dele. Então, ele é reintegrado. Ele consegue provar legalmente. Ele é reintegrado na categoria. Mas nós estamos falando de 1935, 36. O fascismo, a expressão da extrema-direita, né? Nessa época, era dada pelo movimento integralista, que estava dentro dos sindicatos, que disputava, né, a polarização. Essa liderança que criou o sindicato e o Muti eram lideranças comunistas, né? Então, muito polarizado. O que é que faz que a instituição, a concepção de perseguição faz com o Muti? Transfere ele da capital para uma cidade do interior da Bahia, Jequié, que era o centro do integralismo à época. Ele vai, mas no meio da viagem ele volta para Salvador e se suicida quando ele vê todo o desmonte, toda a força das lutas dos trabalhadores à época, e lutas essa que integravam uma concepção de criação de uma previdência controlada pelo segmento de trabalhadores, né? Os IAPs, a gente sempre entende que foi Vargas quem concebeu, mas essa era uma luta do início da década de 30, né? sob o controle dos trabalhadores. Isso garantia uma autonomia ou mais, uma soberania sobre poupança pública, na perspectiva de política de benefícios para os trabalhadores, né? Das determinadas categorias. Ele volta em 1º de maio, ele dá um tiro na cabeça. Eu tenho isso descrito ou escrito num bilhete de um dos grandes companheiros da direção do sindicato, com quem ele se comunicava com cartas em inglês, para que, caso fosse capturada a carta, poucas pessoas à época sabiam ler inglês. Quando ele se comunicava, essa documentação toda foi guardada por esse companheiro dele. Então, em 1º de maio de 1937, quando já se anunciava um regime ditatorial, de perseguição, de prisão, de fechamento de sindicatos ou de devassas dos sindicatos, da luta dos sociais e especialmente de lideranças dos trabalhadores, ele dá um tiro na cabeça, né? Então, é até descrito na têmpora esquerda, ele vai dar um tiro. Isso em 1º de maio, dia significativo. Ele tira a vida, não suporta, devastado. A tragédia não termina aí porque no 1º de maio do ano seguinte, a mulher dele toma um copo de veneno e se suicida também. Então, a gênese do sindicato é marcado por essa violência moral e por esta luta de vida e morte, né? No Sindicato dos Bancários. Atualmente, o que a gente vê é que a situação se repete.
né? É possível não só testemunharmos a luta, a polaridade, a radicalidade de uma extrema-direita, onde a vida não vale nada, a violência, o cancelamento. Eu acho que o assédio moral é pouco, mas eu já chamo assédio-violência moral, né? E acontece o suicídio no trabalho. Lembrando, eu não sei se vocês testemunharam aí, estão acompanhando os cancelamentos como uma forma de morte em vida, de quem se expõe, de quem consegue, de quem tem fala, de quem tem autonomia, de quem tem capacidade analítica, de quem tem integridade, de quem denuncia, né? Eu lembraria aqui o suicídio do reitor de Santa Catarina, né? Perseguido, violentado física e psicicamente, que não suportou. Estamos assistindo também uma resistência extraordinária de um professor de direito na USP, né? Então, que está sofrendo com os mecanismos tecnológicos, com algoritmos, com redes sociais, aqueles que ousam pensar criticamente, pensar profundamente, ganham voz, têm o que dizer, né? Argumentativamente. Temos também, paradoxalmente, a luta criativa que os trabalhadores dos mais precarizados, que são os entregadores, o pessoal que vive, como eles chamam, ou que querem ideologicamente caracterizar como os autônomos, né? Os empresários de si mesmo, que muitos se acreditam ainda em boa parte do Brasil, mas isso já se transforma num movimento belíssimo, importantíssimo, com validade para todos os segmentos de trabalhadores no Brasil, que é o VAT, Vida Além do Trabalho. Esse na minha opinião, do que eu tenho observado, do que eu tenho participado de discussões com lideranças, é uma das manifestações e experiências de luta que recompõe, que restaura a dimensão de luta de classes, né? Porque é um coletivo, está no Brasil inteiro, diz respeito a um elemento fundamental da exploração e da violência, que são as longas jornadas de trabalho, a alta produtividade, né? Então, com uma exigência de jornadas 4x3, trabalhar 4 dias, descansar 3, ter 3 de repouso, para que tenha vida, né, familiar, cultural, formativa. Isso nós temos assistido e temos que abraçar, entender. Eu tive a oportunidade de, em novembro, ter ido para um debate em São Paulo, aí no Instituto Perseu Abramo, né? Instituto que pensa as políticas, os debates, as formulações, de planos ou de linguagem, de narrativas e de ações do Partido dos Trabalhadores. Teve ao meu lado uma liderança, né? E estava com professores, doutores, estudiosos, acadêmicos. E eu ouvi uma coisa que era o seguinte: mas não tem uma organização ainda. E aquilo me ecoou muito ruim, porque o que eles têm, a visão que temos tradicionalmente de organização, tem resultado em um espelho do que se imagina a organização do capital, né? E quando eles têm uma experiência organizativa tecida no motivo da ação, e de uma ação que é de um coletivo que transcende a um conflito específico do interesse, de uma pauta como um fim em si mesmo. Então, eu acho que temos que alimentar isso, observar isso,
para que de forma positiva se ganhe o gosto pela vida em tempos de necropolítica, de vida que não vale nada, de alienação profunda, né? de banalização do mal, para citar aqui uma referência bibliográfica de um psiquiatra francês, né? O Christophe Dejoux, a banalização da injustiça social. Mas são muitos os estudos, as pesquisas, né? E o que a gente tem é que olhar para as possibilidades, né, de enfrentamento que tenha como elemento central, elementos ou pilares, né, a dimensão coletiva humana, né, de restauração de gosto pela vida, de profunda solidariedade entre nós, onde o outro não seja um estranho, enquanto diferente, enquanto geração, enquanto cultura, enquanto processo, enquanto ramo, segmento de trabalho, mas, acima de tudo, aí vou pensar em encíclica do Papa, né? Fratelli tutti, todos irmãos, né? Irmãos de classe, com coragem, com, como diz o verbo, esperançar, né? Mas, acima de tudo, muita coragem, muita responsabilidade política sobre a vida de cada um e de nós todos. A gente acabou de ouvir a entrevista da professora Petilda Vasques. Eu tenho certeza que traz muitas coisas para a gente pensar e para a gente debater. E a principal delas é isso, assim, é o sofrimento mental que atinge a categoria bancária, e hoje ele atinge a categoria bancária. A Jacéia fez um link, fez uma pequena alusão ali, vamos ver, a partir de 2005, 2007, né? E que a gente acaba verificando muito isso, né, Pri? Não só pelo número de afastamentos da categoria bancária em decorrência de doença mental e do sofrimento mental, e que estão vinculadas fundamentalmente a metas abusivas e uma gestão abusiva. Não só metas abusivas, mas a gestão dentro do local de trabalho extremamente agressiva e que acaba desmanchando as pessoas do ponto de vista psíquico.